Muito melhor que o primeiro, eu achei. Ah, tu viu os Demolidores 2? Ah, Moni. Desse vídeo aí, então. Relacionamento abusivo, né? É isso que a gente tá falando. 365 DNI é um filme polonês que tá bombando na Netflix. E a gente tem um problema por causa disso. Por quê? Porque não é um bom filme polonês. A Polônia merece mais. Acredito eu. Nunca foi a Polônia. Né? Mas enfim. 365 DNI é um filme muito problemático sobre um relacionamento homem e mulher. Por quê? O que acontece nesse filme? A gente tem o Máximo, que é um mafioso, que tem muito dinheiro, que passou por uma situação de quase morte. E aí teve uma alucinação, acredito eu, tenha sido uma alucinação, com a Laura, que ele viu minutos antes de tomar um tiro nessa situação de quase morte aí dele. Enfim, ficou obcecado com Laura, encontrou com ela 5 anos depois, quando ela tava lá vivendo a vida dela, uma vida meio merda, porque ela era bem sucedida no trabalho, mas tava com bom e lixo. Mas aí ele vai lá e sequestra a Laura. E aí a gente já tem um problema. Aí piora, porque ele fala o quê? 365 dias pra você se apaixonar por mim, Laura. E depois desse 1 ano, eu te solto no seu aniversário. Presentão aí de 30 anos. Continua sendo que é um problema. Porque ninguém quer passar 1 ano preso com um cara que não quer no meio da Itália, né? Ok, fechou? Primeiro problema da situação. Só que o que acontece? Estão romantizando muito esse filme. Tem um monte de mulher louca, alucinada, achando incrível. O filme tá há mais de um mês no Netflix. Hoje, dia 10 de julho, ele tá em 6º lugar nos 10 filmes que estão em alta no catálogo da Netflix, no Top Brasil. E assim, não era nem pra estar lá, sabe? Netflix já frisou tanto que as produções deles são querendo fugir de temáticas problemáticas, quer abordar essas temáticas, mas Netflix não vai me patrocinar. Acabou. Se esse vídeo monetizar, a Netflix nunca vai ser parceira desse canal. A Netflix, ela tem um senso de responsabilidade, aparentemente, sobre as produções. Teve todo aquele problema com 13 Reasons Why, com a questão da cena em que a Hannah Baker, pra quem viu a série, tira a vida dela. Isso não é um spoiler, basicamente é a sinopse da série. Mas enfim, então houve uma questão de falar com especialistas na época, tiraram a cena da série depois que ela se tornou problemática, fizeram especiais sobre programas mais pesados, e aí a gente fala, pô, beleza, a plataforma tá lá se conscientizando, e aí compra os direitos de colocar na plataforma um filme como esse, que tem um relacionamento extremamente problemático. Por que extremamente problemático? Porque o Máximo, ele é romantizado e abusivo demais. Ele fala questões sobre, por exemplo, consentimento. Nunca vou te tocar sem a sua permissão. E nessa mesma cena, ele tá com a mão no peito da mulher. E aí, a Laura não é a única mulher que ele objetifica. Tem uma cena extremamente problemática em que ele precisa extravasar porque ele ficou com muita raiva, e aí ele tá dentro de um jato privado, que aparentemente é dele, e tem uma aeromoça trabalhando, vivendo a vida dela. Ele simplesmente encurrala essa mulher e obriga ela a ter um ato sexual. Não sei até onde eu posso falar no YouTube, tem coisa que o YouTube não gosta que a gente fale. Mas aí, enfim, a mulher foi encurralada e fez. E aí depois ele super quer conquistar a Laura. E aí qual é o ato super romântico pra conquistar a Laura? Vou chamar a garota de programa, que vai fazer o que eu quero aqui comigo enquanto ela assiste. E assim, qual é o apelo desse filme? Por que esse filme tá bombando tanto? Basicamente porque os protagonistas são muito bonitos. Mas é só isso. Ele só é protagonizado por 2 pessoas muito bonitas. Ele tem um texto muito fraco, as atuações não são... Sabe? A gente vê coisas muito melhores no catálogo da própria plataforma. Não é nada de outro planeta. Eu acho, inclusive, fracas. Só que eu não gosto de julgar o trabalho de ninguém, porque eu sou atriz, então assim, atuação fraca. Enfim, mas... deixa eu beber uma água aqui. Não é uma boa atuação. Não é uma boa direção. Salva um pouco a trilha sonora. Não vou dizer que o filme é todo de se jogar fora. Embora eu não queira dizer que tipo, dá pra aproveitar alguma coisa de um filme tão problemático. Mas não vou mentir que eu dei uma olhada na trilha sonora no Spotify. Porque eu gostei de umas 4 musiquinhas que tocaram ao longo do filme. Deu uma... Beleza, escolhi uma música animada aqui. Tô
colocando uma música legalzinha aqui, não tô mais tão estressada. Aí fico estressada 5 segundos depois porque um problema acontece no filme de novo. Enfim, a gente tem que dar um pouco de atenção para o que a gente dá ibope. Eu acho que é isso que a gente tem que prestar muita atenção como consumidor, como mulher, como homem, como alguém que vai botar alguma coisa sobre um holofote, porque não é positivo um filme como esse estar em destaque há tanto tempo, há mais de um mês que ele foi colocado numa plataforma como aquela, sabe? Ele não coloca em nada saudável. Eu acredito que a síndrome de Estocolmo tá romantizada dentro daquele contexto, porque a mulher tá presa e aí os próprios comportamentos dela. Eu já vi muitos filmes sobre sequestro, eu já vi até obras baseadas em situações reais sobre sequestro, em que vítimas podem ou não ter desenvolvido uma síndrome de Estocolmo. E aquele não é o processo, sabe? A Laura tenta seduzir o máximo, a Laura se põe nua na frente do máximo. E não faz sentido, não dá gancho, não dá liga pra história. E é muito problematizador quando a gente pensa num assunto tão sério, que mexe tanto com a mente de uma vítima como isso, sabe? Então, não sei o propósito, mas sei que o problema aumenta porque, assim, eu tô muito desempregada. Bota na edição, Mariana, muito desempregada. Escreva aqui. E aí, o que acontece? Baixei o Wattpad. Por que eu baixei o Wattpad? Porque eu descobri que esse é só a pontinha do iceberg. Porque o que acontece? Esse filme é baseado no primeiro de 3 livros da autora polonesa Blanka Lapinska. E eu demorei muito pra conseguir falar Lapinska, então esse nome vai ficar nesse vídeo. Talvez não tenha muita necessidade, mas vai. Por questão de honra, mas enfim. E a situação piora. Tipo, muito. E pessoas que gostaram muito do personagem do Máximo não querem que a situação piore. E aí eu até fico tipo, a autora escreveu um livro problemático pra caramba, 3 livros problemáticos pra caramba, mas ela deu o devido papel de vilão pra esse personagem. Só que as pessoas amaram tanto ele porque ele é interpretado por um cara tão gato que elas não querem que ele seja o vilão da história. Só que ele é. Só que tipo, não suaviza o resto, sabe? Porque assim, a Laura, coitada da Laura. Tenho uma solidariedade enorme por essa personagem. Porque a bicha é sequestrada de novo. E aí o que acontece? Ela se apaixona de novo pelo sequestrador dela. E aí ela fica dividida entre o Máximo, com quem ela já casou no livro. Não sei como eles vão fazer isso no filme, porque ela já tá casada com o Máximo no livro. E aí com esse novo sequestrador, que eu não lembro o nome. E aí ele também se apaixona por ela. E ela fica dividida entre esses 2 homens. E aí ela volta pro Máximo. E aí ela tenta fazer o relacionamento com ele dar certo. Só que ela não quer mais. E aí ele percebe isso. E ela sofre muitos abusos físicos por conta do Máximo. Ele estupra a Laura seguidas vezes. E aí ela foge dele e fica com outro cara. E aí ele manda o cachorro morto dela pra ela numa caixa de sapato. E assim, como uma pessoa lê uma coisa dessas acontecer, é essa parte que eu não entendo. Fãs do filme foram atrás do livro, assim como eu fui pra ver como é que era a situação. E aí, mas foram porque gostaram, diferente de mim, porque eu fui ver tipo até onde esse problema vai. E aí viram que tudo isso acontece e falam, não gostei, sabe? Eu quero que ele seja o herói dessa história. Por que ele vai ser o herói dessa história? Só porque ele é muito bonito? Sabe? Até onde a gente dá liga pra esse tipo de importância? Se ele fosse interpretado por uma pessoa que não tivesse um visual tão atraente, sabe? Será que esse filme bombaria tanto? Será que estaria todo mundo fazendo esse auê, gostando dele, dando mais de 8 milhões de seguidores pro ator? Eu acho que 8 milhões. Depois eu vou conferir. E assim, o cara é muito bonito, dá um ibope pra ele, mas assim, por esse trabalho, eu tenho certeza que ele fez outros filmes na Itália. Eu acho, inclusive, que ele fez um filme com umas brasileiras que parece que é melhor do que esse. Só que eu não me lembro do nome. Se eu lembrar, a Mariana vai botar o nome dele aqui embaixo. Mas não assisti, mas dizem que é melhor, que não é um filme problemático. Então, assim, pega outros trabalhos do cara, sabe? Pra dar uma valorizada nele. Um segundo filme já tá sendo produzido, segundo sites sobre conteúdo de filmes na internet. Porque eu não lembro da fonte específica que eu peguei. Mas a gente vai mesmo continuar, tipo, dando audiência, assim,
sem discriminar, sem esmiuçar realmente qual é o problema daquilo que a gente tá assistindo, eu sinceramente acho que não vale a pena. E eu queria não chegar a uma conclusão, mas propor uma reflexão com esse vídeo, sabe? Muitas pessoas já fizeram vídeo sobre 365 DNI, mas nada impede que a gente continue dialogando a respeito do assunto, sabe? Até onde vai essa coisa de dar valor só para um padrãozinho, um tema super problemático? Por que a gente... Beleza, nem todo conteúdo precisa ser cabeça, nem todo conteúdo precisa ser cabeça, mas até onde a gente está disposto a ignorar certas coisas por puro entretenimento? E é isso. Tchau!